Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não converso com vocês? A 411, a antiga 341, na qual a gente trabalhou bastante em SMI, né? Foi um ano muito bom, vários projetos, turminha gente fina, né? Agora vamos pegar aí o finalzinho dessa matéria de eletrônica industrial e é um prazer poder estar com vocês de novo, tá? Primeiramente queria parabenizá-los pela entrega do TCC. Vocês não sabem disso, mas acompanhei de perto aí vários pontos do andamento, projetos muito legais. Agora acho que o grosso já passou, né? A gente pode voltar aí um pouquinho com as nossas teorias. Prometo que eu vou começar aí de leve, tá? E tentar manter tranquilo até o fim desse ano, que foi um ano atípico pra gente, né? Para todos nós. Mas então, passei para vocês já algumas atividades sobre Ponte H. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Não é um conteúdo muito complexo, tá? Basicamente, a Ponte H ela é utilizada para entregar potência a uma carga, entregar energia aí para uma carga e conseguir alterar, né, como está a polaridade da tensão que está chegando nessa carga, certo? Agora a gente vai falar de um assunto, é nosso assunto final, tá? A gente vai falar sobre tiristores, vai entender o funcionamento deles. E quando a gente fala de eletrônica industrial, a gente fala também de eletrônica de potência. Por que eletrônica de potência? Porque a gente estuda componentes que entregam potência de forma controlada a uma certa carga. E um tiristor, pessoal, é exatamente isso, tá? Ele tem exatamente essa função de entregar, é, de entregar então, né, a potência de forma controlada a essa carga. O primeiro que a gente vai estudar é o SCR. Na sequência do SCR, a gente vai estudar o TRIAC, tá? Então a gente vai ficar aí 2 semaninhas no SCR e uma ou talvez 2 semaninhas no TRIAC, né? Vamos terminar no TRIAC aí acendendo o LED pro Natal. Bom, vamos falar do SCR. O SCR, pessoal, tem esse símbolo aqui, tá? Ah, professor, símbolo de diodo, hein? Você não sabe nada. Ele é bem parecido com o diodo, a não ser por esse terceiro terminal aqui, tá? Vamos primeiro dar nomes aos terminais. Esse daqui chama anodo, tá? Esse de cima da setinha é o anodo. Opa, acho que não tem 60, né? Anodo. O de baixo é o catodo. Professor, você tem certeza que não é diodo? Não, não é diodo. É isso mesmo, tá? Porque ele tem o terceiro terminal, que é o gatilho ou o gate, tá? Que é o terminal. Opa, gatilho. Que é o terminal onde a gente vai conseguir fazer o controle desse nosso diodo diferente. SR, pessoal, é a abreviação de Silicon Controlled Rectifier, ou retificador controlado de silício, tá? Silício o diodo também é, retificador o diodo também é, só que controlado ele não é, tá? Então o diodo, se a gente for lembrar das propriedades dele, a gente fala que o anodo é o positivo, né? A gente fala que o catodo é o negativo. E se a gente alimenta o nosso diodo, né, no caso, com uma tensão acima de 0,7, ele passa a conduzir. 0,7 daqui para cá, né, tem que ter uma tensão de 0,7 maior que esse ponto para cá. A gente vence aquela tal barreira de depressão e a gente passa a conduzir aqui uma corrente no nosso diodo. E o SCR, como é que ele funciona? Ele funciona muito, muito parecido com o diodo, tendo em vista que ele também tem que ter uma tensão positiva, tá? No anodo, uma tensão mais negativa no anodo, porém agora eu preciso dar um pulso, que vai ser uma corrente, aqui no nosso gatilho, que a gente vai chamar de IG, tá? A gente vai jogar uma corrente aqui, e quando a gente jogar essa corrente, esse cara aqui vai passar a conduzir, beleza? Então, as nossas condições: positivo no anodo, negativo no catodo, e a injeção aqui de uma corrente para que ele comece a conduzir. E outra característica, né? Vocês podem falar, professor, mas o transistor também é assim. Por que a gente está
estudando esse tiristor se o transistor também é assim. Esse cara aqui ele tem uma diferença com o transistor, tá? O transistor a gente consegue controlar o nível de corrente que passa por aqui, né? E se a gente tira esse IG do transistor, no caso o IB, né? Que é o I da base do transistor, ele para de conduzir. No caso, o SR, os tiristores, eu dei esse pulso suficientemente grande aqui, no caso, tenho que ter uma corrente suficiente por um tempo suficiente, esse cara passa a conduzir. No momento que ele está conduzindo, vou ter aqui uma corrente, né, no meu tiristor, vou ter uma corrente média passando por ele aqui no meu tiristor, eu posso tirar meu IG e ele continua conduzindo. Nossa, mas e aí? Como é que eu faço para fazer ele parar de conduzir? Porque ele é controlado, né? Então, polarizei aqui, não dei o pulso, ele não funciona. Dei o pulso, ele passa a conduzir, né? Conduzir uma corrente IM. E como que eu faço para ele parar de conduzir? Eu corto, então, essa tensão, tá? Eu zero a tensão nos terminais do SCR. Então, essa é a nossa estratégia, tá? Geralmente, pessoal, o SCR ele é utilizado tanto em corrente contínua como em corrente alternada. Só que para corrente alternada a gente vai utilizar mais o triac e a gente vai descobrir o porquê no futuro, tá bom? Então, se a gente for pensar, não é complicado, tá? A aplicação dele. Tem que seguir aquelas regrinhas, positivo e negativo, e um pulso no gate, ele passa a conduzir. Quero parar a condução, eu tiro aí as polaridades dele, né? Desligo esse circuito e ele para de conduzir, beleza? Vamos ver agora algumas características importantes, tá? Aqui tem um exemplo para vocês. No caso, esse é o TIC 106B. É um modelinho aí bem comum de SR que a gente encontra no mercado. E a gente tem que ficar esperto, pessoal, com algumas características desse nosso tiristor. No caso aqui, é a tensão de pico reverso. O que quer dizer isso? Como eu tenho polaridades nesse componente, eu não posso alimentar ele reversamente, né? No caso, a alimentação correta dele seria nesse sentido aqui, né? Nesse sentido aqui, certo? Deixa eu colocar maior aqui para ficar mais fácil de visualizar. Nesse sentido aqui, né? Eu tenho aí a minha tensão em cima do tiristor, né? A tensão para que ele passe a conduzir. Se eu tiver uma tensão reversa, esse cara, ou seja, eu tenho positivo aqui e negativo aqui, ele não vai conduzir, nem se eu der o disparo no gatilho. Só que se essa tensão passar da tensão limite, ou seja, a tensão de pico reversa, ele passa a conduzir, ele passa a polarizar e provavelmente ele vai ter uma queima nesse componente, tá? Porque vai ter uma corrente muito grande passando repentinamente aqui de forma oposta, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo, né, que é a nossa VRRM, ou tensão de pico reversa. Não podemos polarizá-lo de forma reversa, no caso do TIC 106B, com mais de 200 volts, beleza? Temos também uma que a gente já colocou aqui, que no caso é a IM, né? É a corrente média. No caso aqui, então, é a corrente média, né? A corrente média flui nesse sentido, tá? Do positivo para o negativo. E ela também tem valores máximos, tá? Que ela não pode ultrapassar. No caso do TIC, a gente tem 5 A de corrente máxima. Então, posso trabalhar com 1? Posso trabalhar com 1. Com 2, 3? Posso tranquilamente. Não passo de 5, porque se eu passo de 5, eu tenho aí uma potência muito grande dissipada e ele pode acabar queimando, certo? Então, a corrente média é a corrente que está passando por esse cara aqui. E tenho também, né, essa outra propriedade aqui, que é a queda de tensão nele. Assim como no diodo, né, quando eu passo a ter uma corrente, né, fluindo pelo diodo, tem uma queda de tensão nele, que geralmente para os diodos de silício
é de 0,7 e 0,3 para os diodos de germânio. Aqui nesse caso, para o nosso TIC 106B, a gente vai ter uma queda de tensão de 1,7 quando ele está conduzindo. Beleza? Então esse é o componente que a gente está estudando. Lembrando que a gente usa o gatilho para controlar a corrente que está chegando na carga. E agora a gente vai ver um exemplo de circuito que já vai ficar de exercício para vocês, tá? Então, esse circuito aqui, pessoal, ele vai ser utilizado para vocês fazerem o primeiro exercício que vocês vão ter que entregar em relação ao SCR, tá? Bom, se a gente for analisar esse circuito de forma simples, a gente tem aqui então uma fonte de tensão, que eu vou chamar de V2, tá? Essa fonte de tensão ela é de 12 volts contínua, tá? Então eu tenho 12 volts sendo energizados aqui. Quando o meu SR não está conduzindo, eu considero que ele é um circuito aberto. Então no caso aqui da minha lâmpada eu não tenho um circuito fechado, né? Não tenho corrente passando pela minha lâmpada e ela está apagada, certo? Se ela está apagada, se não tem corrente, fazendo uma análise rápida aqui, quanto que eu tenho de tensão em cima do meu SCR. Se não tem corrente, toda a minha tensão fica em cima do meu SCR, certo? Se eu tenho 12 volts, né, eu vou ter que, aqui, eu tenho 12 volts em cima do meu SCR. Qual que tensão é essa mesmo? A gente vai colocar aqui a VT, ou tensão em cima do tiristor, certo? Tenho 12 volts em cima do meu tiristor. E agora eu vou fazer uma coisinha aqui, eu vou fechar essa chave. Fechando essa chave, eu vou ter uma corrente fluindo nessa direção, certo? Porque eu tenho uma tensão aqui sendo polarizada, eu tenho uma corrente, eu já tinha uma corrente fluindo aqui por esse circuito, né? Porque ele é um circuito fechado aqui, tem uma malha fechada aqui nesse caso, né? Mas essa corrente não me interessa porque eu não estou alimentando carga nenhuma. Tenho aqui um circuito relativamente grande de tensão, né? E agora eu vou fechar essa chave aqui. Então eu vou ter mais um circuito sendo fechado aqui. Eu vou ter uma corrente que vai vir nessa direção e uma corrente que continua descendo aqui, né? No caso aqui vem nessa direção, vai alimentar o nosso SCR. Então, fechei a chave, tem a corrente passando nessa direção, tenho tensão em cima do meu SCR, né? Positiva em cima aqui no anodo e negativa no catodo. Tenho IG, ele passa a conduzir. Passou a conduzir, né? Vai ter uma corrente média aqui na minha carga, né? Vai ter esse IM, que é igual a esse IM aqui, que é igual, né? Como a gente não encontrou nó nenhum aqui, a gente tem o IM, a corrente média passando pela lâmpada, né? E quanto vale essa corrente média para esse circuito? Não sei, mas eu sei fazer a conta, né? Eu consigo encontrar aqui, né? Que a minha lâmpada tem 100 ohm e depois que ele passa a conduzir, né? Vamos supor que ele seja o tipo 106B, quando ele passa a conduzir essa queda de tensão, então aqui conduzindo, a queda de tensão passa a ser 1,7 volts, né? Lembrando aqui da lei das malhas, né? Que é a soma das tensões em uma malha, visto que isso daqui é uma malhona grande, né? A soma de tensão nas malhas, né? Tem que ser igual a zero. Então eu tenho 12 volts aqui de alimentação, tem que ser igual à tensão da minha lâmpada, tensão na carga, tá? Então meus 12 volts, que é o meu V2, né? Tem que ser igual à tensão na minha carga, mais a tensão no meu SCR, certo? No caso aqui, quando ele está conduzindo, a gente vai utilizar 1,7. Qual que é o desafio de vocês? Para esse circuito aqui, vocês vão ter que encontrar para mim
o valor de IM e o valor de VT. Beleza? Aliás, desculpa, de VT não, de VL. De VL para condução, beleza? E aí vocês podem me falar também qual que vai ser a potência da lâmpada. Beleza? Quanto de potência que está sendo dissipada aqui. Lembrando aqui, fechei o circuito, dei o gatilho, né? Essa tensão desce para 1,7. O restante fica na minha lâmpada, tá? O restante da tensão de alimentação fica na minha lâmpada. Abri a chave, o que acontece? Nada, né? Vai passar, vai continuar conduzindo. Até quando? Até eu desligar essa fonte. Beleza? Então fica aí de exercício para vocês fazer essa continha aqui, certo? Bom, em relação à aplicação, a gente tem várias aplicações do SR, como por exemplo, retificadores de alta potência, né? Em Araraquara a gente tem uma subestação de corrente contínua que chega lá do norte, né? Chega lá de Rondônia e cai aqui em Araraquara. E ela chega em corrente contínua, a gente tem que passar para corrente alternada, né? E quando ela é gerada lá em Rondônia, ela é gerada em corrente alternada e tem que ser passada em corrente contínua também. A gente utiliza esse carinha aqui chamado SCR, beleza? A gente tem várias outras aplicações para ele, como por exemplo o inversor de frequência, né? Várias coisas aí que envolvem eletrônica de potência. Mas então fica aí esse desafio para vocês, resolver esse circuitinho, me falar qual que é a corrente média, me falar qual que é a tensão na carga e me falar qual que é a potência aí que essa lâmpada está utilizando. Beleza? Valeu pessoal, bons estudos para vocês e até mais.